Fala galera, fala família. Estamos começando aqui mais um Resenha dos Crias, aquele podcast bacana que fala sobre esporte, futebol, sobre a realidade mesmo. Hoje nós estamos com um convidado bem interessante aqui, com bastante vivência, viveu bastante a realidade aí do futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas antes a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Lembrando, Conecta Fute, a plataforma que veio para democratizar o futebol. Você que tem sonho de ser jogador de futebol, quer expor seu material, quer ter visibilidade por agentes, clubes, acesse aí conectafute.com ou baixe nas suas lojas de aplicativos o aplicativo Conecta Fute e explore todo o universo de futebol e tenha visibilidade por agentes e clubes. Temos também a Up Guys. Up Guys é o isotônico que refresca muito mais. Isotônico com gás é um parceiro nosso também, tá conosco aí, tá presente aí nessa resenha com a gente aqui. Bom, mas chega de conversa. Ah, não posso esquecer, né? Resenha dos Crias nas redes sociais, Instagram, Cast dos Crias, nosso canal do YouTube, Resenha dos Crias. Siga a gente lá, like, voadora no peito do like, clica no sininho, compartilha, que o papo é sempre bom aqui, pessoal. Mas vamos lá, vamos pro nosso convidado, o William, tá aqui conosco, um prazer estar aqui com você. Daqui a Prazer pouco é eu vou meu. falar o William, eu falei Renzulli. Renzulli, tá Isso. vendo? Eu falei o sobrenome Difícil. dele, William Renzulli. William, obrigado Perfeito. por estar aqui. Eu que agradeço. Pessoal, o William vai falar um pouco da trajetória, contar um pouco dos bastidores do futebol, tem experiência internacional, é um atleta bem interessante, que a gente trouxe aí para bater um papo, para conhecer um pouco da história dele aí. Ex-atleta, né? Ex-atleta, mas está envolvido, né? Ex-atleta, mas Treinador agora. treinador agora, né? Mas treinador sempre é atleta, né? Sim, Acaba sim. sempre também Tá atleta, né? próximo ali, né? Tá Precisa sempre ter um próximo do pouquinho de atleta, atleta também. com certeza. Beleza, William? Obrigado pela presença mais uma vez. Cara, a gente vamos começar como a gente sempre começa aí. William, futebol. A gente vai chegar nos dias atuais, mas como é que o futebol, o esporte entrou na sua vida? Como é que mudou? De onde você é? Conta uma trajetória e vamos navegar sobre a sua história aí, mano. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Ricardo, pessoal da Resenha dos Crias. Cara, o futebol pra mim começou muito cedo. Então eu respiro futebol desde os 5 anos de idade, né? O meu pai, ele é treinador de futebol. Hoje eu tenho o prazer de tê-lo como meu auxiliar. E desde que eu era pequeno, ele tinha escola de futebol, trabalhava já com base. Então, com 5 anos eu já iniciei já essa trajetória, já amava já estar nesse meio. Então, na base eu iniciei com 10, 11 anos ali no Guarani. Eu sou de Campinas, sou Tá. nascido e criado em Campinas. Berço de Então, craques, hein? Já tivemos exato, alguns craques do Guarani muitos, aqui, hein? muitos. Acho que um dos maiores teve aqui, Djalminha, hein? Já, pô, Assim, na minha lenda, lenda. opinião, teve muitos craques do Guarani, mas lá o Djalminha foi uma lenda lá, É hein? uma referência, com Teve conosco certeza. aqui. Mas é isso, eu respiro futebol desde cedo e não parei desde então. Então, base profissional, tive a oportunidade de sair muito cedo para O fora do seu pai era país, né? treinador do Guarani? Não, não, não. Não. Eu iniciei nas categorias de base no Guarani, depois Tá. rodei, fui pro Paulínia, que é a cidade que eu trabalho hoje como treinador. Na época tinha um trabalho muito forte também, revelou Fabinho, Gabriel, jogadores que chegaram e estão na seleção, inclusive hoje. Ponte Preta, Bragantino e depois eu fui para Portugal no Marítimo. Aí foram 10 anos fora, entre Portugal e Itália, Você jogou na e Ponte no Guarani? joguei na Ponte e no Guarani. Pô, aí o coração Ah, ficou é dividido lá, difícil hein, alguém de pô? Campinas não passar pelas duas equipes ali, faz Ali a parte. rivalidade é grande, É hein, só pô? atravessar o quarteirão só. Ali a rivalidade é grande, hein, É meu? demais, Eu ia cara. colocar numa polêmica, mas não vou colocar. Ponte e Guarani, ia colocar Não, na não, não. polêmica. Sempre a gente pergunta, mas a gente sabe que é brincadeira. Aham, É, realmente lá é uma rivalidade sim. bem acirrada, mas aí o que você falou é interessante, né? Tirando quem vem de fora, como um Djalminha, que já vem consagrado Sim, ali, pessoal que começa na região, sempre passa ou Guarani ou Ponte antes, sim, sempre faz aquela trajetória ali, que é os dois fortes ali do interior, sem né? dúvidas. Eu acho que Ponte Preta e Guarani, para quem é de Campinas, entende o tamanho, a expressão que os clubes têm, né? Então hoje, infelizmente, em âmbito profissional, tá um pouco ali em Série B, Série C, não tá mais no momento que vivia ali na década de 70, 80, 90, inclusive na época do Djalminha, que era a década de ouro mesmo, né? Acho que Campinas servia metade da seleção brasileira, basicamente, nessa época. Mas quem é dali de Campinas entende o quão grandes são esses clubes e quanto tem de história, né?
Hoje, Então, como é que eles estão? Hoje a Ponte voltou agora para a Série a B, Ponte foi voltou campeã da agora, Série C, campeã e o Guarani está na Série C ainda. foi uma barca do Santos pra lá, né? Acho que o torcedor, o treinador de goleiros, o Eu Marcelo não, Fernandes é, o estava Marcelo como Fernandes, técnico, antes de. Ele saiu do Santos, ele foi pro o Guarani, e do Guarani Guarani ele foi pra foi pra Ponte. Ponte e subiu a Ponte, Isso, né? Então exato. o Arzur, o treinador de goleiro do Santos, está lá Perfeito. também. E Isso, aí ele subiu agora, né? Subiu pra B. exato. São times simpáticos, né? Um time que tem Muita a tradição, né? Muita tradição, torcida. muita torcida, né? É. Muita O torcida. Campineiro, ele não é muito assim, eu sou Ponte Pretano e São Paulino, sou Ponte Pretano e Eu ia corintiano. perguntar Eu sou isso. Ponte Pretano ou eu sou bugrino, não, Ponte Pretano. Não tem, então assim, não pode dizer que é segundo time. Não, não é que não pode dizer, é muito difícil. Os campineiros que eu conheço e que torcem ou pro Guarani ou pra Ponte Preta, normalmente é o primeiro e único clube, O entendeu? Porque único clube. respeita muito a história e normalmente já vem já de família, do avô, do pai, enfim, que torcia e que já traz isso mesmo de berço, né? E é uma paixão ali que realmente não se explica, né? Porque não é de resultado. Não é de resultado, né? Não é de resultado. Exa- Então aqui, você nasceu praticamente com uma bola embaixo do braço, porque seu pai já era Nasci com a bola, treinador, já falou, exato. esse aí vai ser o meu garoto, não tem como escapar. Mesmo se não gostasse de futebol, ia ter que jogar futebol, né? Exato. Aí seu pai, quando você nasceu, seu pai já era treinador? Ou tava ali Ele trabalhava como professor na escola de futebol ali, Tá. tava se formando na área de educação física, depois de alguns anos que ele veio trabalhar também com alto rendimento, em categorias de base, e até hoje tem escola Qual de que é o nome do seu futebol. pai? Cássio, Cássio, um abraço pro seu Cássio aí. Tá aqui o Cássio. craque, hein? Época do Ezequiel, de cá, ele jogou também nessa época na Ponte Preta, na base ali, então Ah, é jogou de uma também? safra boa. Tá. Aí, pegando essa trajetória, com 4 anos, você já estava treinando escolinha, 4 para 5 anos já 4 a 5, uma iniciei, criança, isso, né, praticamente bebê. ali. Tá. E aí, como é que foi essa evolução? Como é que foi essa evolução? Com qual idade você falou, cara, eu acho que dá para esse garoto seguir? Por quê? Porque hoje toda família cria aquela expectativa no Sim. filho, né? No passado também, hoje cria aquela expectativa. Com qual idade você entende que a sua família olhou e falou, cara, eu acho que o William Pode sair alguma coisa dá ali. para sair alguma coisa aqui. Então, eu acho que eu demorei muito, né? Porque quando você é criança, 5, 6, 7 anos, tá se divertindo, né? Ali é algo muito lúdico pra você mesmo, que você quer mais passar um tempo com os amigos, se divertir, enfim, eu gostava daquilo mesmo como criança, né? Não via ainda como algo que poderia me dar um futuro. Agora, acho que meu pai, tendo essa visão ali com 7, 8 anos, ele já começou a. Eu acho que até antes, entre 6 e 7 anos, ele já viu que tinha algo diferente ali, porque eu já comecei a ser convidado para outras escolas de futebol ali, para estar jogando, para estar participando de alguns campeonatos um pouquinho mais fortes, mais competitivos. Então, eu acho que ele viu que poderia ter um certo potencial ali, de acordo com o que ele via que eu rendia ali no dia a dia Cara, na ele falou, escola, né? opa, Mas também se vai chegar ou não é muito cedo, né? É muito difícil. Acho que tem fases, né? A criança às vezes se destaca muito cedo, porque matura muito cedo. Às vezes consegue, enfim, evoluir fisicamente com 9, 10 anos, outros garotos ainda estão naquela fase mais inicial, só que aí para, não evolui, de repente com 13, 14 anos, outros jogadores que você não dava nada, mas começa a evoluir, então o futebol ele demora um pouco para você, eu acho que entre 14 e 15 anos que que dá é para um ter estirão ali, né? um start ali, uma ideia melhor ali de quem realmente tem um potencial para chegar ou não, mas alguma coisa meu pai já via ali já. Tá. E aí, hoje você vê, né? Você fala 13, 14 anos, né? Mas você vê crianças aí, garotos, tem no Santos, tem o Cauã Basile, que Sim. tem o Mas daí Flora são no os extra Corinthians. classe, né? Aí Extras classe, né? é, Que aí com é... 3 anos de idade já fala, meu, 4 anos já fala que esse moleque vai ter. isso aí Porque o menino tem 11 anos, eu acho, uma coisa, já tem sim. contrato profissional, profissional não, né? Contrato amarrado até chegar no Sim, profissional, formação, né? Tem. formação, tem tudo. Mas enfim, aí 4 anos, escolinha, qual que foi o primeiro clube que você começou a jogar, que você fala, cara, esse clube começou a pôr um pé já no alto rendimento ali, mano. Foi o Guarani. Foi o Guarani, Guarani com 11 anos. 11 Ali foi o anos. primeiro clube de categoria de base mesmo. Tá. Aí do Guarani eu fiquei um ano ali, mais ou menos, uns 10 meses, e fui pro Paulínia, que é onde eu fiquei dos 12 aos 14 anos. Do Paulínia eu fui pra Ponte Preta e da Ponte Preta pro Bragantino, que aí eu fiquei com 17, 18 anos e fui embora pra Portugal com 18 anos. Tá. Jogou no Bragantino. Joguei. Ainda Você não era Red Bull, era era Bragantino mesmo, Bragantino raiz. mesmo, Bragantino mesmo. Você, Isso. você se profissionalizou aqui ou se Em em Portugal, no Portugal? Marítimo. Aqui, Isso. no Bragantino você jogou até que categoria? Eu era sub-20. Era Sub-20. primeiro ano de sub-20. Assim que eu Tá. completei 18 anos, 2 meses, um mês depois eu fui embora. Jogou a copinha?
Não, Não não, não, jogou? não. Ia jogar pro Bragantino, mas ou era copinha ou agarrar essa oportunidade. Tá, É menino novo, né? 18 anos, quero ir pra tá. Europa. Pensava que era só Então flores. passou muito. A gente vai falar bastante da Europa, hein, pessoal. Sim. Quero porque você tem de bom. Até porque ele voltou pro Brasil, voltou forte pro Brasil, agora voltou do lado de lá da linha, né? Sim, Organizando e orientando a galera. exato. Então você passou por esses times, Bragantino, sub-20. Quando tava para estourar no Bragantino, recebeu. Você acha que se você tivesse ficado, antes de comparar Perfeito. hoje, que também não sei se você receber uma oportunidade do Portugal, é difícil você falar, puta, não vou, tal. Sim. Hoje, se você pudesse voltar lá atrás, tivesse uma bolinha de cristal, você acha que se você tivesse ficado no Brasil, você teria tido mais visibilidade, mais chance, mais condição? Ou jogar o futebol europeu é o sonho? O Sim. que que você poderia dizer neste momentinho da sua vida aí que foi a virada de chave? É, eu acho que sem dúvidas era meu sonho jogar na Europa. Eu acho que de todo garoto que inicia, né, cara, no Brasil, chegar na Europa é o ápice. Mas são decisões que a gente tem que ter muita sabedoria para tomar, assim. Se eu voltasse no tempo, falar, poxa, eu fico no Bragantino, jogo, porque qual que era a oportunidade que eu tinha naquele momento? Fico no Bragantino, jogo a Copinha, depois vai ter o Campeonato Paulista já no profissional, e Campeonato Já estava Brasileiro Série B. engatilhado para jogar no Já Paulista já estava bem Profissional. encaminhado para isso Tá. já. Ou Que ano vou foi isso? isso foi era Marcelo Veiga na época, era 2011, 2011, 2011, eu lembro, eu 2011. lembro, eu lembro 2011, Marcelo Veiga. Era uma boa safra inclusive do Bragantino, era um bom time. Mas era aquela questão, né, ir para Portugal, ir para Europa, o sonho de garoto. E se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu ficaria no Bragantino. Eu acho que teria sido uma decisão mais assertiva pensando em uma carreira a longo prazo. Mas eu sempre digo também, da mesma forma que o treinador do dia seguinte é sempre melhor que o do dia anterior, é a mesma coisa de jogador, então Por isso, por que que eu fiz essa pergunta? Porque justamente para a gente passar esse recado pro pessoal, porque a gente ouve muito que até os jogadores de estrelato já. sim, Ah, muito precoce para ir para a Europa, muito precoce. Deveria ter feito mais base aqui no Brasil, deveria ter jogado, pegado pelo menos um pouco no Brasil. Ouvi falar, comentaristas renomados falar isso até do Hendrick, entendeu? sim, Pô, foi muito precoce, o cara tinha um campeonato, jogou o quê? Um brasileiro e um já paulista, foi, um paulista, muito precoce, tem que criar sim, uma casca aqui, apanha lá, tal. E aí vai um pouco de encontro com o que você está me dizendo. Guardado as proporções, a gente não está falando do claro, Hendrick, eu claro, sei que é difícil segurar um Hendrick, né? Hoje nos sim. mundos, Outros números, né? nas cifras de hoje, né? É É, difícil você falar, pô, não vou, exato. tal. Como você tem diferente o Estevão, que foi na mesma pegada e tá, puta, tá voando lá, né? Sim, Voando. Então isso vai muito de encontro com muitas pessoas que passaram aqui na sim, mesma situação que você. A grande parte fala, pô, se eu pudesse, eu sei que é difícil você negar, se eu pudesse, eu teria segurado, eu teria tentado ficar pelo menos jogado um paulista aqui, um brasileiro, criado mais sim. rodagem do que ter ido. Mas todos foram. Ó que coisa, todo mundo fala que se Todo. soubesse tinha ficado, mas todos foram. Como hoje, eu acho que a grande maioria também iria. Se você tiver um garoto sub-20 hoje aqui, que recebeu uma proposta para jogar no time de Portugal, o cara acho que vai também. Assim, Sim. apesar de todo mundo dizer que é precoce, mas o futebol é tão de oportunidade momentânea, né, cara? Que você falou, você tá aqui hoje, você não vai, você tem Mas uma lesão, putz, já ficou. eu acho que isso vai muito de encontro com essa romantização, com esse glamour que a gente dá para a Europa, para o futebol europeu, e às vezes até diminui um pouco ali o nosso futebol, né? O nosso mercado. Então eu brinco, às vezes eu falo, pô, o brasileiro ele tem uma síndrome de vira-lata, né? Porque valoriza muito o que vem de fora, o que é de fora, e não entende o potencial que tem aqui no nosso país, né? Então eu acho que não tem culpa o jogador que vai, não tem culpa, enfim, o treinador que vai, eu não tive culpa, mas é muito cultural, né? É muito cultural nosso, né? Ah, qual que é o ápice? Qual que é, enfim, a resposta que eu dei certo, que eu consegui realizar meu sonho, que eu consegui, é ir para a Europa, entendeu? A grande maioria dos jogadores, não é só jogador, é pai, é mãe, é empresário, pensa dessa forma, entendeu? E quando você vai e vive a realidade, você entende que o Brasil ele é tão bom quanto, né? E que você poderia talvez ter ficado um pouco mais de tempo, ter tido outra visibilidade, mais minutagem no seu país para evoluir de uma forma e depois ir no momento certo, né? Acho que hoje, né? Hoje, você já foi faz algum tempo, né? Mas hoje, o futebol do Brasil está tão inflacionado que muitas vezes não faz sentido, dependendo como for. Volto a dizer, tirando um Hendrick, um Estevão, Sim, que são cifras que não calculáveis aqui. Mas eu acho que esse jogador de paulista,
ele consegue, eu acho que mesmo financeiramente, se ele encaixar aqui, eu acho que ele meio que se iguala ou chega, ele consegue Sim. uma série de menor Ah, expressão não. na Europa, É né? que isso a gente tá, que nem Endrick, Estevão, é uma outra É, a realidade. realidade. Agora, se a gente traz hoje, por exemplo, o futebol paulista, Série A paulista, compete ou paga mais até do que Série A portuguesa, Paga mais tranquilamente. É, o futebol brasileiro hoje, ele compete com grandes europeus. europeus, né? É claro que se eu for trazer 2011, 15 anos atrás, era um Era outro momento, uma outra outra realidade, realidade. né? De uns 5 anos para cá, o mercado brasileiro ele deu um boom, né? Então é muito difícil, por exemplo, a Argentina segurar jogador, Colômbia, Você outros acha que países. foi muito impulsionado aí por Palmeiras e Flamengo essa inflacion, não sei nem a palavra, inflacionada no mercado do futebol brasileiro, méritos dos dois clubes, tá? Porque se Sim. organizaram, porque enfim, você acha que eles ajudaram a dar essa inflacionada e os times conseguiram, foram meio que não acompanhando para É, poder ser competitivo, que eles já estão em outra prateleira. Tem alguns que estão ali hoje, você vê o Cruzeiro, sim, o Atlético faz algumas coisas, mas está ali tentando brigar, independente sim. do que acontece nos bastidores dele. Mas o Cruzeiro aparentemente está vindo com um crescimento estruturado. Cara, eu acho que é Sim. tipo, tá tão assim que eu não consigo enxergar outro que tá vindo estruturado. Cara, é O o Mirassol? Mirassol agora, que é a Sim, referência, mas tá muito abaixo, né? Se você sim. pegar hoje Palmeiras e. Por mais que o Mirassol teve um baita campeonato, mas estrutura, encaixa, tá É. muito, né? O Cruzeiro, pelo menos, tá muito mais em cima do Mirassol, apesar de Mas ter, aí vem a sim, história, né? história, sim. Torcida, cidade, um monte. Mas você acha que essa inflacionada, esses clubes deram uma alavancada nessa inflacionada aí? Eu acho que são dois pioneiros. Pioneiros desse momento aí que o futebol brasileiro vive. Mas eu acho que fora Flamengo e Palmeiras, o modelo SAF, ele trouxe muita modernização, muita oportunidade em termos de organização para os clubes que realmente ajudou a evoluir. Não acho que é só o Corinthians, não. O Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians com certeza também é um dos grandes aí. Mas não acho Sim. que são só os dois. Eu acho que é esse modelo SAF que veio de uma forma mais organizada e aí forçou com que outros clubes que não se tornaram SAF, no caso do Flamengo, por exemplo, do Palmeiras, a competir, a não ficarem para Você trás. pega, Então, não. Eu também sou a favor da SAF. Eu sou a favor da SAF, mas sou a favor de uma frase que o PC falou. O SAF não pode ser sinônimo de se safar. não, Os clubes estão usando o SAF para se safar das dívidas, se safar da sim. situação, viram SAF. E eu sou realmente a favor da SAF para se estruturar, para virar um clube empresa e sair desse feudo de Político, né? conselheiros políticos e Sim, sair disso. Mas não pode ser a forma de se safar. não. Hoje, Mas é o muitos, jeitinho brasileiro, né? hoje Infeliz... muitos clubes usam a SAF para se safar, né, Sim, de uma situação que foi construída de anos de má gestão. Você pega o que fizeram com o meu Santos, o próprio Corinthians, cara. sim, O Santos, um clube histórico que teve, não precisa nem falar dos jogadores que teve, sim, situação que tá, tentando se recuperar agora. O Corinthians com uma massa dessa, com um clube que movimenta uma massa, um torcedor doente, não que sim. os outros não sejam, mas é muito Mas não conhecido, tem o né? que falar, né? O Não tem o que Corinthians falar. é. Uma situação dessa é enfim, é muita má gestão, para não falar outra coisa, né? Muita É. má Se a gestão, gente for entrar nesse muita. assunto agora, são Vai 3 horas só nesse 3 horas assunto só só, disso. mas realmente é muita opinião. Eu acho que tem clubes sim que soube trazer esse modelo de uma forma correta. Existe também os clubes, mas aí eu não gosto de trazer o clube, a instituição. Porque envolve muito quem tá no clube naquele Hum, momento, entendeu? com Então, quando certeza. você fala, pô, o Corinthians trabalha de tal forma, o Santos trabalha de tal forma, eu acho muito injusto com o torcedor, né? Porque a instituição, ela é muito Aquela além gestão, aquela por gestão. aquele período, trabalhou Exato, de tal forma. exato. Mas, enfim. Guarani. Bragantino, tô ali voando. Popinha, Paulista. Chegou o envelopinho da Europa. Falei, e aí? Ah, Olhou, como é que chegou essa proposta, empresário, como é que chegou, qual era o clube, cidade, como é que você recebeu isso daí, como é que foi? Era um empresário português que tinha um intermediário em Bragança. Então esse intermediário me viu jogar, viu eu e um outro jogador na época, meu xará, o William, que hoje é treinador também, treinador do Corinthians, inclusive. E nos Ah, levou. Ele foi pro Rio Ave e eu pro Marítimo. Então pintou essa oportunidade ali no meio do ano, encheu os olhos, porque pra gente era isso, era ir pro mercado. A gente nem pensava em dinheiro, nada. era mais Até por, disposição até mesmo no porque se eu mercado. falar, fui ganhar, não, fui ganhar um salário normal que eu ganharia em qualquer juniores no Brasil, ou qualquer primeiro contrato.
Mas é mais essa questão de realizar um sonho, de ir para o mercado europeu. Então, pra gente, Jogou encheu. qual divisão lá no Portugal? Em Portugal, eu joguei de primeira a terceira. Jogou a primeira divisão lá. Joguei, mas foi no início. Eu tava na transição de juniores para profissional. Entendeu? Tá. Então até isso que eu me arrependo um pouco de não ter ficado mais tempo aqui. Eu fui muito cedo, eu precisava maturar mais. Eu joguei um ano, basicamente, Série A, e depois já fui caindo já. Entendeu? Série B, Série C, o mercado já foi fechando um pouco pra mim. Mas por Então, qual depois, motivo? eu acho que eu não tava preparado Você mesmo. acha que Então, era realmente acho que preparo ali que eu acho que eu precisava de mais tempo, mais tivesse um minutagem pouco no Brasil ali, mais, enfim, jogar um paulista, por exemplo. que dá uma mais É, experiência, né? Se pegar um isso, Paulista, você acho que pegar eu um ia ficar Paulista mais Série A, você cascudo, ia mais. pegar ia pegar jogos que ia te dar uma Exato. puta casca, E né? não é, eu não falo só em termos técnicos, físicos, como atleta, eu falo mais em termos mentais, entendeu? Porque é muito difícil você. Uma coisa é o Endrick e o Estevão, por exemplo, que estão indo fora para ganhar milhões, estão indo com a Um família, putz, com não, todo o uma suporte. staff, tá levando Eu fui sozinho, entendeu? Eu tinha 18 anos, O Adriano, sozinho. quando foi, levou 40 pessoas ele levou pra lá, pô. Você foi Exato. você e o seu amigo que ia jogar em outro clube, né, meu? Exato. Então, acho que a grande dificuldade que eu tive não foi uma questão técnica nem física, foi uma questão realmente psicológica mesmo ali, de preparo mental. Eu acho que eu não estava ainda em um momento de caráter construído, digamos assim, para ir morar sozinho numa Europa, jogar em um grande clube, porque isso ilude qualquer ser humano, né? Então, acho que foi essa a grande questão. Eu realmente precisava de um pouco mais É, o que a maturação gente falou, né? mental ali. Tivesse ralado um pouquinho mais aqui por um período, teria de Mais repente estourado experiência, mais né? Enfim, experiência, mais. pezinho no E chão. chegou lá com coisa de 18 18 anos. anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Saudade da família, com certeza. Sim, Não sei se deixou namorado, enfim, mas família, pai, sim. mãe, deixa todo mundo aqui. E como é que você foi recebido? Como é que é a estrutura? Por quê? O que que a gente acompanha muito desses atletas com o seu perfil? O próprio Marco Aurélio que jogou no Santos, esteve aqui também, falou que foi pra China, tal. Cara, que chega lá é o quê? Não sei se no seu caso, mas o clube pegou tal, o cara se vê sozinho olhando pro lado, falou, e agora? O cara te Sim. explica como é que você sai do alojamento, do apartamento, para ir para ir pro treino e falou, cara, você se vê, você também Se passou vira. por essa realidade de tá lá, aquela solitude nervosa que o pessoal diz que passa, Sim. puta, quero voltar, o que que eu tô fazendo? Como é que foi passar por isso É, aí? Como é que foi a estrutura do clube? Como é que o clube te recebeu? Como é que foi a estrutura que você tava lá? não, a estrutura era muito boa. Eu fui para um clube que tinha um preparo de espaço físico ali muito bom para receber jogadores de fora. Então eu morava em um complexo que era de frente para o CT, era só atravessar a rua. Tinha um quarto só para mim. Na realidade, eu dividia com outro jogador, mas era um quarto, não, era um flat, basicamente, né? Um loft ali completo. E isso me ajudou muito. Em termos de estrutura, não passei dificuldade nesse clube. Na realidade, não nesse clube. Em todo clube que eu passei na Europa, isso é algo que eu não posso reclamar. Tá. Tem sempre o básico muito bem feito lá. E o Marítimo era um básico bem realmente gourmetizado, já é uma estrutura mais E completa você não mesmo. tinha essa estrutura aqui, mesmo estando no Não, não, Bragantino. não, não, não tinha, É que o não. O Marítimo. Bragantino não era o Red Bull que tem essa estrutura, o Não, Bragantino de talvez antigamente. hoje competia com, mas o Marítimo ele tem um grande complexo lá, em termos de Tá. CT, de campus, Qual divisão o academia. Marítimo tá hoje? Hoje tá na B. Tá na B. Eu não sei se subiu esse ano de novo, mas na época era Série A, disputava para ir para Europa League, Champions League, sempre tava ali entre os 4, 5, 6 no máximo. Tinha algum brasileiro quando você chegou lá? Tinha o Oberdan, que tava jogando, que era ídolo lá, jogava 10, 15 anos, mas aqui ele não é muito conhecido, jogou no Atlético Paranaense na É, época, eu mas lembro o nome, Oberdano, confesso que não é estranho o nome, mas não sei se eu tô. tinha o Oberdan e, se eu não me engano, era Danilo Luiz, o centroavante. Não me recordo bem, mas acho que era Danilo Luiz. Mas eles já estavam já no profissional já há muito tempo, já E eram ajuda ter jogadores. brasileiro no clube, assim, no O time, Oberdan ajuda. mesmo foi um cara que viu, tinha eu e um outro brasileiro, o Marcos, que abraçou a gente, falou, ó, estão comigo aqui, entendeu? Então, qualquer coisa que precisava, ele era sempre solícito ali. Então, o brasileiro, ele tem muito disso, né, de abraçar, de entender, principalmente quando vem de fora, assim, entendendo que tá sozinho, né, o garoto de 18 anos, então ele teve muita empatia e foi um dos grandes paizões que eu tive ali, o Oberdan. É um cara que eu não tenho contato hoje mais, mas na época A foi Série A bacana. na Europa você jogou só pelo Só no Marítimo. Marítimo, Tá. só no Marítimo. E aí, Você é, chegou a jogar ou só foi relacionado ou chegou a eu entrar em joguei campo? nos juniores. Profissional, eu fui Não. relacionado para um jogo ou outro só. Eu fiquei uma temporada só no Eu ia Marítimo. perguntar, porque como você jogou profissional, quem que você conviveu profissional lá na Liga de Portugal? Que você, puta, eu vi,
joguei contra esse cara, como é que foi? Quem naquela Ca- essa época, quem que tava ali na liga ali de Portugal, há 11 anos atrás? Luizão tava nessa época, no Benfica. Quem mais que tava? Não lembro se o Hulk tava no Porto nessa época, mas É, o tinha Hulk, alguns, não sei se tava. mas era 2000 o Diego não 2011. tava, não. O Diego não foi. Não, não, O não, Diego não tava. Eu não acho que ele tava já tava mais. no Atlético de Madrid, Já algo tava pra assim. lá já, Já né? tava em outro clube já. Mas eu não 2011. tive a oportunidade de. Gabigol foi quando pra lá Ah, também? não, foi Foi depois. depois, Foi né? depois, foi Depois, bem veio depois. depois. Foi Bem depois, né? depois. Mas eu não tive a oportunidade de jogar contra, assim, dentro de campo ali no futebol português contra um gigante nome, assim, não. Eu joguei com alguns Qual que chegaram. posição que você jogava? Eu era segundo volante, Segundo meia. volante. Nessa época, quem que era do nosso time que hoje tá bem? Ah, o Sá, José Sá, português, ele joga na, é da Sim. seleção portuguesa, Ah, era? jogava, a gente Sim, jogou José Sá, junto sei ali, quem é. juniores. É, tem o Fábio Abreu, que tá, onde que ele tava? Ele tava jogando, ele é inglês, mas tava jogando também, acho que a Premier League. Tinha um francês também que tava jogando o campeonato francês agora. Eu não lembro que clube que ele tava. Mas eu acho que o mais conhecido seria o José Sá, que tá na seleção e tudo, né? Mas isso jogando junto comigo, não contra. Ele era do juniores também, da mesma Eu safra. também. 93. E aí você É. ficou quanto tempo nesse clube? Foi um ano. Um Um ano. ano. Acho que Um não ano. deu nem um ano, porque é 10 meses mais ou menos a temporada. E 10 meses. aí pegou inverno lá, né? Peguei. Ah, mas ali eu tava na Ilha da Madeira. Tava Ali é tranquilão? tranquilo, ali é Tranquilo. Funchal, é da onde veio o gajo lá, o Cristiano Ronaldo. É, então, e lá, como é que era lá? Quando você tava lá, ele já. Como é que esse cara. Não, É lá ele uma é. loucura, assim. Ali ele é Deus. É Deus. Porque ele é de Ali. lá, né? Ele é de Não, lá ali. inteiro. Ele já é. Pô, eu sou um cara que admiro ele. Achei ele um porra. Sim. Não tem nem o que falar, né? Mas lá na cidade dele, lá deve ser, na região dele, deve Não. ser uma Em coisa. Portugal ele já é assim um fenômeno, mas na ilha ele é o Deus mesmo deles ali. É estátua, a ilha para. Realmente ali não tem o que falar, mas em Portugal em si ele já é já um Já grande é ídolo. um. Que é Já um acho que ele é mais. é. Ele é mais, acho que ele é mais lá do que o Pelé pra nós aqui, né? Que o Pelé ainda tem controvérsia. O pessoal É que o brasileiro tem muito disso, muito né? O disso, né? De brasileiro ele mistura as coisas, tal, não leva o cara como atleta só, né? exato, eu acho que a grande diferença do português, do europeu nessas questões é porque ele defende muito o que é deles, o que vem, enfim, do país deles ali, realmente valoriza, né? Não só no futebol, mas como Mas em ele é todas as monstro. áreas. Cristiano Ronaldo é É exemplo, monstro. né? O cara é monstro, irmão. O Eu cara é também monstro. admiro. É, Portugal, experiência boa, tá, foi, sim, enfim, por sim. mais que foi uma experiência boa, conviver num país de primeiro Não, mundo, maravilhoso, né? viver tudo aquilo. Qual é a segunda ponte? Eu continuo em Portugal ainda por mais 5 anos. Eu fico no total 6 anos em Portugal. De Tal. 5 para 6 anos, mais ou menos. Na região da Ilha Madeira, foi para Não, outro aí, ixi, aí se eu clube. for falar todos os clubes aqui agora, mas o que eu Teve passei. muito pinga-pinga assim. Não, não muito, assim, eu passei por mais uns 3 clubes ali, o Marinhense. Aí eu fui rodando em Série C ali, que chamava Campeonato de Portugal, na época. A Primeira Liga, a Segunda Liga e depois o Campeonato de Portugal, Série C. Eu cheguei a voltar pro Brasil, e isso acho que foi o grande erro da minha carreira na época, porque se eu tivesse dado sequência ali mesmo, acabou meu contrato no Marítimo, eles não renovaram. Se eu tivesse continuado ali, o próprio empresário falou: "Ó, eu tenho uma oportunidade, eu lembro até o clube, no Oliveirense. Eu ia jogar meu primeiro ano de profissional com 19 anos, já uma segunda liga. Então era algo bacana. Só que aí eu quis voltar pro Brasil, porque tem essa questão de, pô, saudade da família, saudade da minha cultura, enfim, queria voltar pro meu país mesmo. E acabei assinando com outro grupo de empresários que me levou para um clube. Na realidade, eles fizeram eu escolher: ah, tem aqui Inter de Limeira ou Guaçuana, era para jogar A3 do Campeonato Paulista. Entendeu? Então eu acabei voltando pro Brasil. Aí escolhi um desses clubes, fui para um desses clubes, só que aí, enfim, chegando lá, era as dificuldades que eu não passava na Aí a Europa. realidade brasileira Aí, meu bateu Deus, na porta. Aí a aí, realidade que a amigão, gente escuta muito aqui, aí né? você Chuveiro dormir. de água Não, fria. cama de concreto, que é aquele colchãozinho dessa grossura aqui. Ter que dormir aqui naquele calor de 40 graus quase aqui, a coberta em cima, porque tá passando escorpião. É embaixo da arquibancada, irmão. Caraca, É você difícil. imagina pra você que veio lá da Europa, a estrutura de Portugal lá que você falou que teve, Sim. morava num flat complexo, deve ser um complexo, tem Não, vontade até de top, passar o final de top, semana no top, top. complexo, né? Aí vai lá pro clube, enfim, se quiser falar o clube, se não quiser também não tem problema. Vai Sim. pro clube, volta, baixo da arquibancada, É o nosso calor, interior paulista aí, né? Que o tomando uma pessoal conhece aguinha, está bem. no trem lá, saiu de Gatorade lá, de opa, de É, Up Gás, pra e era. poder. Pré-temporada era café da manhã, pão e leite, com uma manteiguinha ali. Treinava, almoço
E tinha 2 períodos, né? Porque nessa época eu treinava de manhã e tarde, e, enfim, não treinava pouco não. Ia pro treino da tarde sem tomar café. Sem tomar café. Então era uma outra realidade. Só Só se tem, esperava a janta tem só. pessoas que aqui que falou que até o almoço é controlado. Tem clube que é o controla o almoço ali pra, tipo, É, dependendo do clube. Eu acho que hoje, graças a hoje Deus, a não, gente vive mas. uma realidade um pouquinho mais organizada, mais humana. Eu acho que Ah, cara, nessa mas eu vi época, aí clube de Série A de Mineiro. Série A de Mineiro. Tudo bem controlando que arroz e feijão, controlando arroz e feijão, mas cara. às vezes é nutricionista, pô, pra não. Ah, é. Ou nutricionista ou sei lá, mas Ou. enfim. É, pode Eu vi ser. aí que Série A de Mineiro aí que teve. Mas, bom, voltou pro Brasil. Desculpa. É, voltei pro Brasil nessa época, Ficou lá. fiquei um curto período porque eu não aguentei muito tempo. Aí, Não, já voltei Europa de já. novo. Só que aí que tá. Quanto tempo você ficou no Brasil? Eu fiquei Eu voltei em 2012, ali no meio do ano, aí virou o ano, eu assinei com esse clube. Na realidade, eu não cheguei nem a assinar, porque eu fui pra pré-temporada em novembro, a gente ia jogar o Paulista, então eu fiquei ali até fevereiro, mais ou menos. Só que aí que tá, eu não poderia voltar pra Europa já naquele momento, porque existem as janelas, ou do inverno ou do Sim, verão. Então eu sim. tive que esperar a janela ali do verão No pra verão. voltar. Então eu fiquei basicamente um ano parado, sem jogar assim Só competitivo, só treinando. treinando, fui pra lá, pinguei aqui, não quis ficar, esperei a nova janela e eu fui jogar a Série C. Aí eu passei pelo Mariense, pelos clubes ali de Série C que não são tão conhecidos aqui, mas que tem uma boa estrutura até, Mas que não, te deu uma experiência, que te uma deu grande experiência. Uma grande experiência, uma grande vivência. uma grande vivência, né? Eu sempre falo que o caráter que eu tenho hoje, a experiência, tudo que eu construí, eu devo muito ao futebol e ao que eu vivi na Europa, né? Então eu sou muito grato a tudo isso. Eu não cheguei no mais alto nível como atleta, espero chegar como treinador agora. Mas eu tive experiências e vivências que muita gente sonhou e não conseguiu. Então eu valorizo aquilo que eu consegui conquistar, né? Tá. Aí, essa experiência toda, essa experiência negativa que você vê aqui no Brasil, volto para Europa. Aí, como é que foi essa volta para o Brasil? Como é que foi essa, vamos falar um pouco dessa migração para migração de carreira, sair das quatro linhas para vir para fora? Por que não lá na Europa? Como treinador, Aqui, você diz? isso. Como é que foi esse É, estalo dessa mudança? de Portugal eu ainda vou para Itália, Pra né? Itália, é verdade, Eu tenho ainda, verdade, verdade. Tô pulando, verdade, verdade. joguei 4 anos na Itália. De Verdade. 2016, 17 até, não, de 2017 até 2021. Qual liga que você jogou na Itália? Joguei Série C e Série D lá, Série profissional. C e E Série posso D. falar, Série C e Série D na Itália, passei melhor às vezes que alguns clubes ali de Série B e Série C de Portugal. É. O futebol italiano ele já tá num nível um pouquinho acima. Em termos competitivos, eu não falo nem tanto de estrutura, mas eu falo de nível, né? De Esse nível. futebol italiano, ele já faz. Acho que já não. Né, 2000 você não tava, já tava nessas crises de Copa nesse período que você tava lá, né? 2016 para 17, eu acho que Já tava nessa crise já. tava já. Porque o que que eu tive? Eu tive a oportunidade de falar com o italiano, e é importante você tava lá. Palavras dele. Acabaram com o futebol da Itália. Acabaram com o futebol da Itália. O que que ele, o Qual que é a italiano, visão dele, qual que né? era a visão dele? A abertura para os estrangeiros. O que que ele alegava? A culpa é do estrangeiro. O que que ele alegava? Que, assim, que chegou a ter 9 estrangeiros no Milan em algum momento. Eu não, Sim. não vou me conectar exatamente à conversa aqui, faz quase um ano que teve essa conversa. Mas ele alega que o italiano ele foi mais acostumado a buscar jogador fora do que formar internamente. E ele achou que isso refletia na seleção. Ele falou, cara, tá aí o reflexo, a gente não tem jogador para poder reflexo dessa crise. Como é que eu quero chegar nisso? Você sofreu ou viu algum tipo de comentário nesse sentido, desse tanto de pessoa de fora jogando futebol italiano, não está dando oportunidade para nós aqui interno? Teve alguma coisa nesse É, sentido? eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca, pelo Quem menos falou foi um cara também, assim, muito não, sim, bombado, assim, tá, mas não diretamente pra mim foi nunca ninguém reclamaram, influente em futebol. mas eu, com todo respeito à opinião dele, eu discordo muito. Porque, primeiro, como toda liga, eu acho que ainda o Brasil é um dos países que tem mais flexibilidade quanto a isso, para estrangeiros. Você vai na Itália, por exemplo, tem limitação de estrangeiros em qualquer liga ali, basicamente. Então, eu tive uma dificuldade quando eu cheguei e eu fui atrás, ou como eu tinha meu bisavô, que era italiano, eu tinha esse direito de conquistar a cidadania italiana.
para não entrar nessa limitação de estrangeiros, para conseguir também abrir o leque de oportunidades, tirei minha cidadania, porque eu já vi essa dificuldade. Não é tão fácil assim estrangeiro jogar. Uma coisa é aquele cara que vem, que nem o Ender, que vai É, negociado para ser. Tô falando da realidade ali, Série C, Série D, de você realmente estar na o luta ali. Adriano, né, que foi, ainda levou 40 É. Então não é familiares. tão fácil assim. Jogar estrangeiro tem limitação, se eu não me engano, são três, uma coisa assim, para estar jogando, para ser inscrito no clube Ainda é também. assim lá, essa limitação? Não Tem, tem. e não é É, só não na sei qual é o Itália, número, não sei Espanha, qual é o número. Espanha, todos os clubes, Portugal. E aí, quando entra nessa questão, pô, contrata muito jogador de fora, amigão, você vai me desculpar, mas o problema não é no profissional. O problema tá na raiz, é na formação. Entendeu? Se a Itália hoje não tem um bom futebol, não tá chegando na Copa do Mundo, não tá mais conquistando o que conquistava 20, 30 anos atrás, você tem que ver o problema na raiz. Alguma coisa na formação tá sendo diferente. Entendeu? Os outros países talvez evoluíram o futebol, modernizaram, acompanharam a evolução do futebol e talvez o seu país ficou um pouco para Você que trás. teve lá 4 anos, hoje, com a sua visão de treinador, você não vai ser o defensor dos problemas, mas você tá faltando base mesmo, tá se Eu acho que a Itália perdendo, revela pouco. revela pouco. Mas E revela assim, eu não conheço muito, mas eles, como é que é a base lá hoje? eu não Porque a base, o vejo, Brasil mudou muito a eu não base, não vejo o tem mais terrão, problema, todo mundo fala, pô, não é mais terrão, é só society, escolhendo futebol, né, blá, mas blá. Como é que é na Ronaldinho Itália Gaúcho nunca também? jogou em terrão. É, Nunca jogou em terrão. É, foi lapidado no salão e depois já foi pro Grêmio. Então isso aí, enfim, mas eu acho que é opinião individual, isso aí eu tá. respeito. Mas eu não vejo muito como os clubes ali, a estrutura, porque a estrutura dos clubes passei agora pela Juventus, estava em estágio, eu fiz um tour ali, passei por grandes clubes na Europa e eu pude ver de perto o trabalho da Juventus, é muito bom, entendeu? A estrutura da Juventus é maravilhosa, tanto que é um dos clubes que mais revela ainda na Itália. Só que eu vejo muito da mentalidade, da cultura italiana. Então ela não abre mão do seu estilo de jogo. Então quando eu falo, não acompanhou a evolução do futebol, vem em outros aspectos também. Então, o futebol italiano, se você pega um treinador italiano, por exemplo, que nem o nosso querido Ancelotti aí, ele é um cara que ele abriu muito leque, ele abriu a mente e ele é um treinador referência. Mas se você pega o cara que trabalha na Itália hoje, principalmente na formação, ele não abre mão daquele jogo vertical. Entendeu? De pegar a bola, sai com o goleiro aqui, Tum. busca o centroavante briga e depois os meias brigam pela segunda bola, entendeu? O volante deles ali sai com o torcicolo, entendeu? Eu como volante com meia passei por isso. Então, como que você vai revelar? Como que você vai desenvolver jogador se você não propõe um jogo que extrai o melhor de cada garoto, entendeu? Então, acho que o problema é muito mais, enfim, na raiz ali da base, da formação, do estilo de jogo, da cultura e de uma convicção que às vezes ficou um pouquinho para trás e que tem que abrir a mente e se modernizar um pouco. Essa é a minha opinião. Sua visão como É, conhecedor. exato. 4 anos de Itália. Passou por clubes também, como você disse. E quais foram os clubes? Passou rapidamente também. Isernia, Campobasso, ali, uma região ali entre Nápoles e Roma, centro-sul. Isernia, que fala Isernia, Sérnia. Isernia, sim. Tá. Napoli. Ainda falava muito do Maradona lá quando você jogava, não? Porque foi Não, rei também, né? se eu falar que Pelé é melhor que Maradona lá, eu saio É, porque lá ele é apedrejada. Não, doentio lá aí. também, né? É que ele também, o Maradona, existe o futebol italiano, principalmente napolitano, digamos assim, antes Maradona e pós-Maradona, né? Então o Maradona, assim como o Ronaldinho, por exemplo, trouxe Barcelona para um outro patamar, o Maradona ele trouxe o Napoli, e não só o Napoli, o futebol italiano, entendeu? Então acho que o italiano em si, ele tem um entendimento que o Maradona ele levou o futebol italiano ali para outro patamar e o napolitano em si ele exalta, ele sabe que o Maradona trouxe o Napoli, né? Não só o futebol italiano. Então você fala, Pelé é melhor? Não, é Maradona. Porque, o Pelé não jogou na Europa. Eles têm muito isso também. Pelé nunca foi provado aqui na Europa. O Maradona ele foi o melhor aqui. Então, É. ali ele é outro É um Deus, né? argumento. Eu sou brasileiro, sou pelezista, mas é um argumento, né? O É, Maradona passou pela Europa, né? Como é que são épocas diferentes, né? passou, mas assim, você passou pela Europa, mas naquela época não é que o futebol europeu era o melhor futebol. Não, tanto Primeiro que que os Pelé jogou mundiais, antes também, tanto que né? os mundiais refletem, né? Naquela época a gente tinha até, a Exato. gente O fazia a melhor futebol era o frente, né? nosso, pô, não A era o gente deles. fazia a frente, né? É, Que mudou muito. Aí essa baita experiência na Itália, 4 anos, putz, uma vida europeia com estrutura, como você está dizendo, né? Aí a gente estava conversando um pouquinho fora ali. Aí você voltou pro Brasil por qual motivo?
Eu rompi, parece história já combinada, né? Porque todo mundo que parou de jogar sempre tem uma história triste, né? Ou não chegou, é um empresário, ou falta de ligamento, né? Mas ligamento do clube, do pai, ninguém ligou. Mas no meu caso foi verdade. Eu, depois de 10 anos atuando fora, na Itália, enfim, um dos meus últimos jogos ainda por aquele clube que eu tava com um contrato para outro clube, eu rompo meu ligamento, o Você LCA. tava com contrato com outro Tava com clube. pré-contrato. Eu ia jogar não, eu ia jogar na Inglaterra, só que o clube que eu ia jogar era do País de Gales. Eu não me recordo nem o nome do time, que é muito difícil. Mas eu ia jogar Série A galesa. É galesa que fala, eu acho, galês. Era o meu Tem último. o, como é, tem o cara do Real Madrid era de lá, né? Como é que ele chamava? Bale, O Bailey, né? Bale, O Gareth Bailey é de Bale. lá. Sim. Eles foram bem na Copa, na última Copa aí, Eu acho que não não me foi um recordo. desastre todo não, viu, Não. meu? Tá Depois a gente evoluindo muito o futebol vai lá. puxar aí, depois a gente vai puxar Sim. como é que foi o País de Gales na última Copa aí? Só pra gente ter uma ideia, Tá colocar crescendo. Tem agora curiosidade. aqueles americanos lá também que estão investindo em um clube. Como é que chama? O Wrexham. Como é que chama? Hã? O Wrexham, é um time. Saiu da quinta divisão, eu acho que já tá na terceira ou na segunda A inglesa ali, né? americana é zica, pôs a mão, os caras É um puxam pra ator, cima, esqueci né? o nome dele, ele é bem famoso, ele comprou o clube lá. Como é que chama? Você sabe? Ryan Reynolds. Ah, Ryan Reynolds, sei. Comprou esse clube e tem até uma série aí na Prime Video, acho. Ah, sei. Deadpool. O Deadpool, tem Deadpool, ó. A produção tá trabalhando aqui, Tá galera, ó. A vendo? produção tá trabalhando, ó. Pode pegar, né? Ajuda com os Pode, universitários, não tem lógico, problema. tá aqui pra isso, É, pô. E aí, enfim, você ia pra esse aí clube, eu. Não ia pra não, esse clube. desculpa, ia pro País de Gales. Só que. Aí que tá. Cara, você O imagina clube você era vai pro País galês. de Gales, cara? Não, o clube era Ah, galês, desculpa, verdade. jogava o futebol galês, só que a base era em Liverpool. E isso é muito comum lá, que é basicamente o mesmo país ali, tá colado. Então eu ia para essa oportunidade, ia jogar uma Série A naquele momento. Eu acredito que eu estava no meu melhor momento físico, mental e técnico. Acho que eu estava ali entre 27 e 28 anos, bem preparado mesmo para chegar no mais alto nível. Mas enfim, não foi assim que Deus quis. Eu machuquei, eu rompi o LCA e foi LCA e menisco. Não pensava. Jogando. Jogando, lance besta. A maioria das vezes é assim, né? Sempre é isso, é uma puta Lance lance besta, besta, jogo lance besta. terminando, a bola que não É, precisava ter ido, que não exato. sei o Depois você quê. fica pensando, fala, pô, por que que eu fui dividir? Mas assim, eu fiz a cirurgia na Itália, Fez lá a fiz cirurgia. a cirurgia lá. Teve Eu, assessoria do clube, não, tudo, 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 tudo. tudo. Eu só não fiz a cirurgia no outro dia porque tem um protocolo de esperar desinchar, né? Enfim, mas acho que foram 3, 4 dias depois, deu nem uma semana. Então eu fiz a cirurgia, venho para o Brasil para tratar, porque é um ano parado quase, né? Não tem por que eu estar na Itália longe da minha família, enfim. Só que quando eu venho, em 2020 para 2021 ali, estoura o lockdown da Puta que pandemia. pariu. Então, quando eu chego aqui, dá alguns meses, eu inicio o tratamento, e quando eu era para eu estar no momento ápice mesmo ali do tratamento, entra o lockdown e que você não pode nem ir para a praça, senão é multa, não tem o que fazer. E ali eu perco muito tempo, cara. E é uma lesão muito chata. Se você não trata ali de manhã, de tarde, às vezes até de noite ali com acompanhamento próximo mesmo do E não tinha nem como fisioterapeuta. acompanhar, porque o cara não podia ir na sua Não, então. casa. E uma coisa é você tratar essa lesão para voltar a trabalhar normal, andar o dia a Podia dia. voltar em alto rendimento do Uma atleta. coisa é você voltar como atleta no alto rendimento, entendeu? E ali no meio do percurso eu vi que, cara, eu acho que eu não vou conseguir voltar com a mesma excelência. Não estou fazendo o tratamento devido, vai dificultar. E aí eu tenho o start. Eu tomo a decisão depois de muita reflexão, muito tranquilo também, sem frustração, sem chateação, entendendo que era a vontade de Deus. Sou um cara muito tranquilo quanto a isso, grato e satisfeito pelo que eu vivi como jogador, mas eu falo, cara, agora acho que é o momento de eu ir estudar e me preparar para um novo ciclo. Então ali eu encerro aquele ciclo e começo a transicionar Desligou a para chave outra e já área. começou a tracionar. Tranquilo, Já tinha tranquilo. referência em casa, né? Seu Exato, pai exato, já era exato. professor, treinador, Já tinha enfim. minhas vontades também, mas eu pensava que eu Claro. ia começar essa carreira depois de uns 10 anos ainda. Mas enfim, foi ali o momento mesmo que eu decidi de uma forma muito tranquila mesmo. E E sou como, muito feliz com essa decisão hoje e também. como é que foi isso daí, cara? Dorme jogador, acorda Ah, treinador. então, uma coisa é a decisão, outra coisa é o É o dia a dia, né? É o processo, né? processo, porque você demora para É, ter algumas pô, mudanças ali de você é comportamento. novo, né? Assim, e também Exato. começou novo, com 28 que eu 28 paro. você decidiu ser treinador. Na realidade, então, aí que tá também o grande X da questão. Eu não decido ser treinador. A minha grande vontade era ser gestor. Eu queria Ah, trabalhar como gerente de eu vi que você, futebol, sim.
na área de coordenação. Tanto que meus primeiros cursos, você viu aí, Eu vi, é realmente. tudo na área de gestão. Eu me formo em gestão de esportes pela FGV, eu faço gestão de futebol pela Conmebol, coordenação metodológica pela CBF, então eu começo a me preparar nessa área. E entro no mercado como coordenador. E depois de 6 meses ali como coordenador, eu sentia que faltava alguma coisa, não estava completo, não estava desfrutando como eu queria. Nesse meio tempo ali, surge uma oportunidade para eu ir para a beira do campo. O treinador foi mandado embora ali, faltou o interino. Opa, o William, que é coordenador aqui, vai assumir. Aí na hora que eu vou para a beira do campo, eu falo, Aí, paixão, falei, primeira. é esse que eu quero. Quando eu senti o friozinho na barriga, que eu sentia como atleta, como treinador na beira do campo, falei, ah, amigão, me encontrei. E aí E era o foi clube Comercial Esporte Clube. Comercial É um Esporte clube Clube. do interior aqui de São Paulo. Tá, Sub-20 também. tá. Sub-20. E aí isso foi ano passado. Porque eu fiquei 2 anos só estudando. 2 anos só Dois, estudando. 2 para 3 anos só estudando. Só Você fez estudando CBF, Comembol, e FGV. FGV. Só estudando. E aí no terceiro ano eu falo, ó, agora é o ano para eu me inserir no mercado. Já estudei parte teórica, parte prática agora, vamos viver. E aí no primeiro Mas ano, indo para gestão. E toda essa parte de gestão que você fez, hoje você como treinador, com certeza você tem uma visão 360 da situação, né, pô? sim, Não só com como certeza. atleta, mas também não só como Como treinador. atleta, como coordenador Sim, e como treinador. Você fez meio que a trilha toda aí, né? Então, sim, você sim. sabe as dificuldades de um coordenador, o- a visão de um treinador e os pontos que pegam um atleta, né? Isso Perfeito, é perfeito. completo, né? E o treinador, no meu ponto de vista, acima de tudo, ele tem que ser um gestor. É um gestor humano, né? Ele lida com pessoas ali, ele tem que gerir conflitos. Enfim, é muito difícil você gerir um ambiente ali do futebol para ter um vestiário na mão, enfim, porque tem muito treinador que tem muito entendimento, que tem um conhecimento tático amplo, mas às vezes tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de gestão. Tanto que você vê que os grandes treinadores hoje em dia, eles se destacam por essa gestão, né? O É, então, Ancelotti, o, eu o vou. Eu Abel, ia pegar enfim. você nessa pergunta mais pra frente, né? Aquela velha pergunta: treinador cria do futebol ou treinador teórico, estudioso, Abel ou Renato Gaúcho? Eu adoro os dois, queria os dois, qualquer um dos Sei. dois do Santos pra mim. Sou santista, não sabe. Ia buscar, apesar que eu tô feliz com o Vojvoda, tô semi-feliz, mas iria buscar no aeroporto aqui se viessem. Não precisa nem no aeroporto, pegava o Abel só pegar aqui no Parque Já Antártica. buscava. Mas você, como é que você vê esse. Porque tá mudando, né? É Sim, nítido que tá mudando. Hoje, cada vez mais tá mudando. sim, Cada vez mais são treinadores no seu perfil. Até são ex-atletas, mas são ex-atletas que vieram se preparando academicamente, sim. passando- vieram se preparando. Como é que você vê isso daí, mano? Então, eu acho que nem lá nem cá, meio termo. Então, o Aí o cara, Felipe Luiz. Aí eu meio teve o Felipe Luiz, então, né? por isso tá tendo sucesso. É o Mas Felipe é Luiz. que eu acho que todo lado tem saída. Por exemplo, você foi um atleta. É essencial estudar. Tem que estudar, tem que se preparar. Porque, cara, ter só a parte prática, principalmente como atleta, é uma coisa. Você, que nem eu falei, gerir ali um grupo, ter essa questão mais pedagógica mesmo de estar com um grupo garotos mais novos, principalmente quando se trata de formação, né? Uma coisa também é o profissional, mas dificilmente o treinador já. Você vê, o Felipe Luiz, ele começou no sub-20. Ele não começou já de cara com, Começou no com, sub-20, foi com um campeão, profissional, tudo, isso. O e Alex, ele começou no sub-20 também de São Paulo. Então é tudo um processo. Agora ele tá tá no Operário, no né? Operário. E você vê que foram jogadores que chegaram no mais alto nível, né? Mas mesmo assim teve esse processo também de lidar com base, de estudar. Então, o Felipe Luiz, o Alex, eles foram se preparar, foram estudar, eles têm as licenças que também eu fui fazer depois como treinador da CBF. Mas não tem problema também não ter jogado. Não tem problema. Só que se você não jogou e só tem essa parte teórica, eu acho importante na sua comissão ter alguém que jogou. Porque tem muita questão do feeling, do conhecimento empírico ali, que às vezes você precisa ter alguém Ter que teve aquela essa visão, né? vivência Teve ali, né? daquela, pô, de ter o conhecimento ali de, poxa, eu já passei por isso, entendeu? Às vezes a linguagem com o jogador, essa proximidade, quem jogou também facilita muito. Isso, ele faz Então, muito essa diferença, é o que o pessoal fala, como é que é? O papo no vestiário, ele faz faz diferença, muita né? diferença. Não Faz adianta nada, você diferença. pode ter a melhor ideia do mundo, mas se o jogador ele não abraçar a sua ideia, se ele não acreditar para executar, esquece, entendeu? Então acho que o primeiro passo de você ter uma ideia é você convencer a ideia. Esse é o primeiro passo. E como é que você hoje, como um treinador novo,
Que normalmente a tendência é o treinador é garotado, o treinador tal. Sim, Muitas vezes no seu caso pode ser que a matriz inverta aí, sim, né? sim. Você é um garoto ainda, perto do garoto, e pega jogadores com mais vivência de vida do que você. Como é que é isso daí, cara? Porque o É, futebol é muito hierárquico, né? Muito, sim, pô, o cara mais antigão, sempre os antigos tá mudando, mas o jogador mais antigo, referência o treinador sempre mais antigo. Como é que é sim. hoje isso daí? Eu acho que é muito do poder de convencimento, né? É aquilo que você tem convicção, que você fala, prega e o jogador acredita. Hoje eu não tenho essa vivência porque eu tô no sub-20, entendeu? Então eu não tenho experiência de ser treinador de um jogador que tem a minha idade ou é mais velho do que eu. Então é algo que eu não consigo te responder com tanta certeza assim. Mas eu acho que tanto no sub-20 como no profissional, quando o treinador é mais novo, é o poder de convencimento, é ter convicção no que você quer e você, que nem eu falei agora há pouco, fazer com que os jogadores abracem essa ideia. Agora, se você é mais novo, é mais velho, eu acho que hoje no futebol não tem muito mais esse preconceito, digamos assim, porque você vê treinadores aí com 35, 36 anos assumindo o cargo de clube que tem jogador com 36, 37 anos também. O William, mesmo que eu falei para você que foi comigo para Portugal, ele assumiu o América Mineiro no começo do ano, com 32 anos, e tinha o Mariano com 40 anos como jogador, entendeu? Então acho que hoje no futebol é mais a questão do poder de convencimento. Se você chegou, soube convencer o jogador que a sua ideia Ah, faz o sentido, Felipe Luiz, né? Ele o pegou Felipe Luiz é mesmo. jogadores mais Ah, não, é que o Felipe experientes. Luiz ainda tá lá com 38, 39. É, Aí também vem muito do se ele- nome que ele já tem já no mercado. é foda, Uma tem um coisa cara é você, forte, pô, né? quem que é o William Renzulli, né? Com todo respeito ao meu nome, mas quem que é o Não, William não, eu Renzulli? entendi. Com Aí eu histórico de carreira, Aí eu né? cresço como treinador aí com 33, 34 anos, eu tô pegando um jogador como o Mariano, por exemplo, que tem toda uma história como atleta, tem 5, 6 anos a mais que eu, ele vai olhar pra mim e falar, pô, entendeu? Quem que é esse cara pra estar falando isso? Mas eu acho que vai muito dessa questão do poder de convencimento, entendeu? Aí, claro que um Felipe Luiz, fora também convencer, ele tem um nome que ajuda, né, a respeitar tudo, mas eu acho que o futebol ele tá partindo para um lado que os jogadores eles estão entendendo cada vez mais que não é só nome, não é só idade, é realmente outras questões ali. E hoje você tá, então, um ano nessa trajetória de treinador. Como treinador, sim. Sim, Treina um ano. 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Quando Porque você teve um bom período estudando, aí ano passado eu iniciei como coordenador. Como no meio do ano, ali para agosto, mais ou menos, eu tenho minha primeira oportunidade como treinador, finalizo o ano como treinador, e no começo do ano eu recebo o convite do Sporting Paulinense para ser o treinador de sub-20, que era também o primeiro ano é um clube de Paulínia, é um clube que tem uma estrutura muito boa, mas que estava no Paulínia é seu uma cidade com estrutura, né? é uma cidade que apoia muito o esporte, né? Então tava voltando ali a investir no futebol, porque, como eu falei, eu joguei quase 20 anos atrás em Paulínia, e na época revelou Fabinho, revelou Gabriel, Fabinho que jogou no Liverpool, tá na seleção Sim. brasileira. Então sempre teve um trabalho muito, muito forte lá. E voltou o trabalho ano passado. Entendeu? E esse ano foi o primeiro ano de campeonato federado mesmo, Campeonato Paulista. E no nosso primeiro ano de Campeonato Paulista, Série B Sub-20, a gente tem a felicidade de ter o acesso e ser campeão. Pô, Entendeu? que Então foi legal. algo muito bacana, muito marcante pra gente. Então, ano que vem a gente joga a Série A do Campeonato Paulista Sub-20. E foi no primeiro ano. Então, essa foi a trajetória. Foi do ano passado pra cá e graças a Deus esse ano já com essas conquistas. Legal. E aí, hoje você tá no Paulínia, você faz Sporting Paulinense. esporte paulinense. Paulínia Isso, é a cidade. isso. Sub-20 vai disputar a Série A Sub-20 no ano que vem. Uhum. E você participa da. Como é que é os bastidores? Participa da montagem do clube? Como é que você, como coordenador, com a sua Sim, experiência de coordenador, você tem dois pratinhos na mão, né? Ou pelo sim. menos como é que é agir essa Eles, volta eles me completa? dão esse livre-arbítrio ali de opinar, de ajudar, de organizar também. Como esse ano vai ter pela primeira vez, né? Pelo primeiro ano, o campeonato profissional também lá, vai jogar Bezinha. Então, ano passado Tá. não teve o profissional e esse ano também vai iniciar o profissional. Então, jogaremos a Bezinha. Mas até ano passado, esse ano no caso, né? Sub-20 era o topo da pirâmide. Então, eles me pegaram como treinador e falou: William, como você está no topo da pirâmide, já tem a experiência também de gestor, tudo, é formado em coordenação, vamos criar uma metodologia para o clube, através das suas ideias aqui, para a gente padronizar o trabalho do clube. Então, fora o meu trabalho como treinador, eu ajudei e estou ajudando também a formar a metodologia do clube, né?
para ter realmente um norte, para ter um padrão de trabalho e cada vez ter mais excelência nas transições, nas revelações, enfim, porque o trabalho do clube é formar. O grande É isso que eu objetivo do clube falo. é formar, é vender jogador, é negociar, é colocar nos grandes aí. Hoje o seu trabalho é exatamente, né? Você trabalha como você está lapidando, construindo realmente Sim, matéria-prima para poder fazer negócio, né? Eu acho que é o exato. objetivo do clube é esse. O objetivo do clube a longo prazo é o profissional chegar em um patamar um pouco mais alto, sim, obviamente, mas a gente entendendo a realidade do momento, a gente tem que viver. Ó, hoje, o que, que a gente pode oferecer no profissional? A bezinha. Então, qual que é o melhor caminho para um garoto sub-17, sub-20? É ficar aqui com a gente jogar a bezinha ou é ser negociado e ir para um Atlético Mineiro, que nem aconteceu para um Boa Vista do Rio de Janeiro, que vai jogar Série A do Carioca, foram 3 jogadores para lá, entendeu? Então, a gente tem esse entendimento do que é melhor para o atleta, né? Tá. É legal que você, assim, como vendedor de coordenador, você realmente atua não só na sua caixinha do treinador, né? Não, Você já vai realmente mandando. Não, legal. Voltando agora a algumas perguntas que a gente acaba passando com sim. relação ao jogador. Mais um pouco sobre você, assim. Qual foi o cara, jogador mais que você jogou do seu lado? Você falou, pô, Putz, você aí chegou você... mais próximo, você fala, quem foi o cara que você... Mas assim, como amigo, como Não, como jogador, jogador, que eu, duas o coisas. melhor jogador? Duas coisas que assim, Tá. não tem como a gente escapar de grandes nomes. Qual, se você jogou com um grande nome ou teve contato, qual foi o cara e que você realmente olhou e falou, cá, o cara é foda mesmo, Sim. assim. Eu acho que conseguiu chegar no mais alto nível, não tem como não falar novamente o nome do Fabinho. O Fabinho foi Tá. referência, chegou no mais alto patamar, Liverpool, seleção brasileira até hoje. Mas na minha época que eu joguei ali contra, junto na época do Guarani, Paulino, que eu olhei, eu falei, caramba, que filha da mãe, como joga bola, que acabou com o jogo, que já era já acima da média, foi Gustavo Scarpa. Ali quando eu O joguei, Scarpa. nossa, ali foi. E eu Ele, como eu gosto volante, dele, hein, cara. marcando aquele filha da mãe, pra não falar outra coisa, era. Era zica. Não, era Era diferente. zica. Ali realmente se via que a tomada de decisão dele, o entendimento, a leitura com 13, 14 anos já era acima da média. Então, isso que eu faço. Hoje você, assim, obviamente que não é fácil, mas se você bate o olho e você fala, tipo um Gustavo Scarpa assim, você fala, cara, porque o futebol ele tá muito uniforme, né? Você Sim, teve agora o pessoal que tá conosco aqui, Copa Capital, Copa Umbro, participaram, foram assistir, e até foi um comentário. Hoje o futebol tá, então, assim, tem muita gente no mesmo nível, né? Assim, sim. o atleta muito Tá atleta do igualando mesmo cada nível, vez mais. igualando cada vez mais. Sim, Mas você tem umas fugidas da curva. E sim. vocês, assim, você bate o olho e fala, cara, esse moleque fugiu da curva. O Scarpa era nesse, igual esse exemplo que você Ah, tinha com o Scarpa. era nesse nível, era Era nesse esse nível, nível. era nesse nível. Tinham outros também que eu olhava, e não só eu, como eu via que até os treinadores da época ouviam também como grande promessa e acabou não chegando. Por isso que eu falo, cara, que entre 15 e 16 anos ali é uma grande virada de chave também para entender aquele que vai embora mesmo e aquele que talvez pode ficar pelo caminho. Porque jogadores, às vezes, que a gente vê ali com 12, 13, 14 anos, que era estrela mesmo, era alto patamar e acabaram ficando pelo meio do caminho. Entendeu? Então, o Gustavo Scarpa, eu olhei quando eu joguei contra ali e vi muito diferente do normal ali. Realmente, eu, como adolescente, já conseguia ter esse entendimento, mas eu olhei outros também que acabaram não chegando nem no profissional. E Então, o Scarpa, você vê, né? Eu acho que ele só joga super bem. Gosto de todo o que ele faz no Atlético bem, no Palmeiras, porra. Só sim. que na Inglaterra ele não Acho que foi, foi bateu, voltou, pouco né? tempo também, né? Até É, se então. adaptar. E eu acho que tem muito do estilo de jogo dele, né? Que é um jogador mais de campo curto, mais de cadência. O futebol inglês já é mais intenso, dinâmico. Eu acho que tem muito. Eu acho que ele se daria melhor no futebol. Opinião minha, né? Enfim. No futebol espanhol. Pelo estilo de jogo dele. Mas, enfim, eu acho que ele ficou pouquíssimo tempo também, né? Eu acho que ele poderia evoluir muito ainda lá. E pergunta, que veio na cabeça agora. Se você tivesse na cadeira do Lancelotti hoje, Poxa, aí você me quebra. cadeira do cara, Tá. você já sabe a pergunta que eu vou fazer. Eu não sei, mas colocou o nome do homem, pô. O que eu vou responder? Cara, você levaria o Neymar pra seleção? Ah, essa é fácil. Levaria, Levaria. levaria, levaria. Mesmo que ele não tivesse 100% Mesmo. Do jeito que tá agora, eu fisicamente, levaria. 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 Tipo, assim, eu acho interessante ouvir isso. Eu acho O que? que É o peso do nome, acho que ele arrasta. A gente ouve um monte de coisa, né? 80% é isso. Cara, ele arrasta três caras, vai estar no cara. Se ele tivesse. Não, e não é nem isso. Eu acho que quando você entra.
a seleção brasileira, ela sempre foi, acima de tudo, muito respeitada, né? Então, sempre foi muito respeitada porque quando o cara tava do outro lado lá e olhava pra esse lado Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Kaká, Kaká, tanta gente que. entendeu? Então, acho que isso pesa muito. Pesa muito, não é só a camisa, é quem tá também vestindo aquela camisa. E o Neymar, na nossa geração, ele é o que mais representa esse peso, entendeu? Independente se ele tá no melhor momento ou não. Então, a gente viu o Ronaldo acho que em 2002, né, se eu não estiver falando besteira, que não tava no seu melhor Não, momento ele chegou também. desacreditado. Eu ouvi Chegou um podcast dele desacreditado aí faz pouco tempo no Charla aí. Ele falou, cara, eu e deu a cheguei. Copa do Mundo pra gente. Pode falar o que for, mas na minha opinião, na última Copa também, quando o Neymar teve a oportunidade, ele fez a diferença individualmente. Depois a gente teve a infelicidade ali, né, contra a Croácia, que, Aquele jogo não me desce até agora, porra. enfim, então eu acho que é um jogador que fora o peso que ele traz, em determinados momentos, quando coletivamente não tá fluindo, individualmente ele é o nosso melhor potencial pra decidir um jogo. Croácia. As Poxa, duas Copas, vamos falar do agora, tá. vamos lá no Pai Tite agora. Eu ouço muito falar que o Tite cagou ali naquele jogo da Croácia. E da Bélgica mais ainda. Sim. Você não é uma crítica, tá? Quem é a gente pra criticar o Tite? Eu posso, né? Você não, mas eu posso criticar porque eu É. tô do lado de cá lá na arquibancada aqui. Você acha que ele deu ele deu uma ramelada ali mesmo, cara? Me dá a opinião dos dois jogos. Eu acho que na Bélgica ele ramelou mais do que contra a Croácia ali. Cara, é que eu tenho, vamos lá, contra a Bélgica eu lembro um pouco da arrancada, né, do De Bruyne, de alguns lances ali, eu não Isso. consigo lembrar muito ali do jogo, das trocas do Tite, não consigo lembrar tanto. Croácia tá Dizem um que o pouquinho Renato mais Augusto tinha que fresco. ter tentado antes, não Renato sei o Augusto com quê. certeza Pô, fez por uma. que não entrou antes, Mas, cara, é tal? que aí eu vou de vez criticar também, eu vou defender um pouco o Tite, porque tem horas no futebol, e eu vivi muito esse ano, que quando é pra ser, a bola bate na trave e ela entra. Quando não é pra ser, ela bate na trave e sai. Ou às vezes ou a bola bate na trave, quando é pra ser, volta no zagueiro e entra. No futebol existe muito isso. E contra a Bélgica, tava claro que não era pra ser. Pô, acho que duas bolas do Renato Augusto, né? Uma na trave, outra. Nossa, mano, ali. Os gols que a gente tomou, eu acho que faltou ali, na minha opinião, lembrando hoje um pouco, um jogador. Eu acho que o Casemiro não tava naquele jogo, se eu não me engano. Eu acho que não. Um Acho que não. Casemiro, por exemplo, que quando o De Bruyne pensasse em dar arrancada, ele já ia matar a jogada, porque entra a malícia, a experiência de um volante lá mais cascudo. Eu acho que foram lances ali que os nossos jogadores foram muito passivos ali e deixou mesmo a Bélgica criar. E contra a Croácia, eu acho que foi mais um erro individual ali do Fred. Foi a cagada do Fred, né? Você não pode falar, mas eu posso falar assim. Foi. Do que do Tite, porque eu não sei o que, que o Tite falou pra ele antes dele entrar, né? Eu duvido que o Tite falou: olha, vai lá, pega aqui, a gente vai estar ganhando, salta no atacante ali pra gente pressionar, faltando 5 minutos, entendeu? Pra criar um espaço aqui nas costas de desmarque. Eu acho que o Tite não falou isso, ele sabia que o momento ali era de contenção, de guardar a posição, mas ali na pressão, que era um estilo de jogo que o Tite pregava muito, né? Mas não, faltando 3, 4 minutos, o Fred acabou se empolgando um pouquinho, foi pressionar, largou um pouco a dele. E nas costas dele a gente tomou o gol, né? Mas, enfim. Porra, que doído isso, foi, né? Só de pensar, de lembrar, foi Foi triste. doído, hein? Aquele time lá eu acho que ia chegar, viu? Mas não era pra ser. Perguntas. Pra você, melhor treinador. Melhor treinador? Melhor treinador. Que eu acho o melhor treinador ou que é o melhor treinador nesse momento, nesse ano? Os dois. Melhor treinador no momento e melhor treinador na história. Porque eu pego Ah, na muito história. respostas. Da história curta, né? Não vamos pegar. Tá, Puta, vou pegar uma história curta aqui que você acompanhou. Eu tenho tá bom. algumas respostas que o pessoal põe. Tem um nome que é unânime de 15 anos pra cá. Puta, foi melhor, foi melhor, foi melhor, foi melhor, foi melhor, foi melhor. É quase que unânime. E atual. É muito fácil falar do Abel e do Felipe Luiz, né? Mas vamos lá. Primeiro, o passado. Quem que é o treinador que se você olhar, você, quando vai ler, vai estudar um pouquinho do passado, quem que é o cara que você vai entender e vai falar? Eu, eu não sou um cara que eu tenho tanta vivência ou tanto entendimento dos treinadores, enfim, da época de Zagallo, por exemplo, Não, tá. ou até Tele Santana, se Eu eu acho for que muito. vamos uma geração depois, Mas, então. mas mesmo não, mantendo essa geração, mesmo trazendo a geração depois, eu acho que o Tele Santana ele foi uma grande virada de chave ali, de como que eu tenho ali de premissa de trabalho, de entendimento, em termos de gestão, essas coisas, eu acho que o Tele Santana ele foi o primeiro grande gestor ali, na minha opinião. Então, eu acho que foi um grande treinador, também foi muito longevo ali no São Paulo, né? Ele realmente trouxe ali outro nível de trabalho. Mas também não estudei a fundo
Desculpa, eu falei Tele Santana? Tele Santana, Não, eu falei besteira. Do São Paulo? de São Paulo. Não, qual que era então São Paulo era Tele Santana? Tele Santana, sim. Ah, não, 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 tô falando, será que eu Tele- falei Joel, alguma não, coisa? não. Não, era Joel Santana, né, o Não, o outro. Joel Não, é Santana é lá do Joel Tele Santana Santana. eu falei Não, correto, então. Tele Santana, você tá na linha correta. Tele Santana Dos mudou mais São antigos, Tele Paulo, Santana. Se eu for depois foi da da... Copa de 82, pô, que Isso. é aquela Tele lendária Santana e tal. nessa época, desde 50 até 80 ali, eu acho que ele foi uma referência. Depois disso, eu admiro muito o Tite. O Tite. Eu acho que ele foi, na minha opinião, ali entre 95 e 2010 ali, um dos grandes treinadores. Isso, na minha opinião, e também muito do que eu acredito do que um treinador tem que fazer. E na história mais recente, eu admiro muito o Abel O Ferreira. Abel. Muito pelo que ele faz pelo Palmeiras, muito pelos resultados em sequência, porque é muito difícil, cara. Eu vejo uma relação ali de quantos anos? 5, 6 anos? Acho que tá indo pro 6º ano agora, né? Desgasta muito e ele consegue manter o mesmo nível ali de relacionamento com a diretoria, com os atletas, consegue sempre estar conquistando título. Esse ano foi um ano atípico, mas sempre tá lá, sempre tá na final, sempre tá disputando. E, enfim, eu vejo ele como uma referência. É doído, né, falar um português aqui, mas nesse momento uma referência pelo histórico que ele tem de trabalho e pelo que eu admiro. E agora, nessa nova geração, eu vejo o Felipe Luiz caminhando Felipe para Luiz. ser É. referência e um dos melhores. Felipe Luiz, eu acho que a seleção de um tempo vai ser seleção. Eu Eu não espero podia isso deixar de também. perguntar, e o professor? O Professor? que você acha? Porque muita gente fala. Os boleiros, Então, 80% fala dele. eu não tive essa oportunidade de viver com o Luxemburgo mais próximo. Eu acho que quem viveu com ele Os fala caras falam que ele que era ele era. monstro, era Eu, monstro. Para reverter resultado, um jogo desse aqui que nem o Cruzeiro, uma situação dessa aí, ele reverteria. Os caras falaram, então. ele era foda. Para reverter um jogo Eu acho desse que eu aí, ele cheguei a chegou. falar aqui sobre o conhecimento empírico, né? Sobre o feeling, aquelas coisas. Eu acho que o Luxemburgo, ele é isso. Ele é Ele foi a monstro, né? referência disso. Eu acho que quando precisava do feeling, de fazer uma leitura que nenhum cara que estudou, ele era o cara que ele encontrava as respostas onde ninguém encontrava. E eu acho que a linguagem dele do dia a dia ali com o grupo devia ser fenomenal também. É porque é um cara que eu não vejo trabalhar já o quê? Tem 10 anos mais ou menos? Quase isso. Que ele não Ah, tá. já tem uns 10 anos. Por isso que eu Acho que o falo. último clube foi o Corinthians, né? Acho que ele tentou, voltou um pouco aí. Mas ele voltou, ele Voltou ficou um pouco, ano aí já ali. saiu. Então, Sequencialmente faz por isso que eu tempo. tô falando, como é muito. Acho que lá no Atlético Mineiro deve ter sido uma passagem, né, forte dele, se eu não estiver enganado. Eu não consigo Não falar sei, não dele sei. com muita certeza, com muita propriedade mesmo. Eu vi muito pouco dele, entendeu? Como treinador. Se eu for trazer a história como nome, pô, ele é um dos maiores, não tem o que falar. Mas que eu consegui ler um pouco, que nem eu li do Tele Santana, que eu consegui entender que fez diferença pro futebol ali, eu trago esses nomes. Tele Santana. Depois, na minha geração ali, eu acho que o Tite foi um grande treinador também. E nessa mais nova, Abel e Felipe Luiz. O jogador, meu, minto. Você tem direito de montar um time hoje. Putz, Chegamos das coisas finais. tá. Quem que seria seu time? Meu time pensando que na seleção brasileira? Pensei na seleção. Você tá lá, você Seleção? pegou a cadeira Poxa. do tiozinho, do Ancelotti e falou, ó, meu, Você você devia ter mandado que... essa pergunta antes pra mim, né? Pô, o Ancelotti tem ali, É, ó, meses pra convocar. Eu tenho que convocar em 2 minutos. se você Tá, pudesse ali, vamos ver. vamos lá. Eu tiraria alguns jogadores já que eu não. Mas é complicado Não, mas, porque. meu, Enfim, microfone é aberto. não, tá tudo certo, sem fugir da responsa. Eu gosto muito do Wanderson, lateral. Tá, Mas não sei se ele jogaria de titular. Também tem outros jogadores que estão vindo aí que tem muito potencial. Acho que o Wesley é um deles, né? Ele chegou a jogar os últimos jogos sim, pela seleção e foi bem, inclusive, né? sim. Então, Wanderson, Wesley ali. É, Cara, na zaga eu manteria ainda o Marquinhos. Porque aí vai muito do estilo de jogo que eu gosto, que eu acredito. Eu acho que ele traz uma qualidade ali para saída de bola e uma segurança diferente. Por mais que eu acho O que Marquinhos deve estar quantos anos hoje? ele é 9'4", ele tá com 31. 31. 31. Mas ele tá há muito tempo, né, no Paris na Europa ali, atuando em alto nível, né? Parece que ele já tá acabando a carreira. É, Dupla de zaga com ele é complicado, porque vai muito do momento. Eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto muito do zagueiro do Flamengo lá, do Bruno. Como que é o sobrenome dele? Do Flamengo.
Ele tava no Flamengo, agora acho que ele tá no Cruzeiro, né? Ah, o que foi da seleção. O Fabrício Fabrício Bruno, Bruno. Fabrício Fabrício Bruno. Bruno. Fabrício Bruno. Gosto muito dele, mas, pô, ele foi pra seleção e acabou não conseguindo, né, ter bons jogos lá, acabou falhando até, né? Mas eu gosto muito dele porque eu acho que ele complementa muito bem com o Marquinhos. O Marquinhos, ele já não é tão veloz, já não é tão... E o Bruno, o Fabrício Bruno, ele já não tem tanta qualidade igual o Marquinhos, mas numa recuperação, por exemplo, ele é mais veloz do Tá. que o Marquinhos. Então, eu acho que seria uma grande dupla ali. Mas tem outros também que, pô, que acho que de zaga a gente tá bem servido ali. Lateral esquerdo, cara, você me quebrou agora, porque os últimos jogos ali, jogou um rapaz ali, como que ele chama? Aquele lateral esquerdo que jogou no último jogo agora? Eu não vou Tá, saber também então, de tô... cabeça, mas a gente pesquisa aqui, ó. Pera aí. é, Vamos ver já. mas deixa eu pensar aqui, nos clubes brasileiros que eu acompanho mais, quem que eu convocaria? Bom, Vamos vamos ver pra, agora. Vai, vamos lá. Vou te vamos falar pra alguma. volante. Volante primeiro, Casemiro, com certeza, pra mim. Casemiro não tem como. Inquestionáveis, né? Inquestionável. É, o Bruno também, ali de volante, eu gosto muito. Eu ainda daria oportunidade pro Coutinho, eu acho que ele tem um gásinho ainda Cara, pra. eu tô ouvindo falar bastante do Eu Coutinho, acho que ele tá cara. bem, eu acho que ele traz uma qualidade e um perfil diferente que a gente não tem na seleção, de um meia mesmo, de origem. É, E ali pensando no ataque, pra mim é Neymar, é Vinícius Júnior. E Vou falar o nome do. Não, tá faltando o nome aqui. E como centroavante ali, mas que joga de centroavante, de 10 que foi muito bem na Copa do Mundo agora pelo Chelsea, é o. Fugiu o nome agora também? Universitários. Tava no Chelsea? Vamos ver agora, vamos ver agora. Tava no Chelsea ou não? Tá no Chelsea? O centroavante. Bom, goleiros foram Bento, o Ederson, o Hugo Souza. Alexandre do Flamengo, Danilo, Caio Henrique do Mônaco, Éder É o Militão. Caio Henrique que eu tava falando. Caio Henrique tá no Mônaco. Isso, lateral, né? Lateral, isso Lateral mesmo, esquerdo. lateral. Fugiu o nome dele. Fabrício Bruno tava lá. Quem que Luciano, foram os convocados na zaga? Fabrício Bruno, Fabrício Éder Bruno, Éder Militão, Militão, o Caio Henrique lateral, Danilo Flamengo e o Danilo, Alexandre. Danilo eu não convocaria. Eu acho que de titular na lateral esquerda seria o Alexandro mesmo. Eu acho que pelo Marquinhos estava. Marquinhos, Fabrício Bruno, Alexandro. O Luciano Juba, do Bahia. Eu acho que precisa se provar um pouquinho mais, mas é o grande jogador. Paulo Henrique do Vasco. Também conheço pouco. Mas Eu também também conheço tá, pouco. tá fazendo um grande ano. E no meio de campo pra frente. É que Quem que ele, seria o ele, 10? ele, ele convocou muito também com o pensamento de dar oportunidade, né? Tá acabando agora os amistosos até a Copa ali, então acho que essa foi a intenção dele. Então ele convocou até alguns que eu não sei se vai manter. De 10 então, vai muito ali da sequência, mas de 10 eu acho que o Coutinho ali, eu não falo nem Coutinho. de vestir a 10, mas eu falo como Com o papel posição, de 10 ali eu acho seria ele. que é um cara que pode ajudar muito. Como que você não conseguiu buscar o nome do atacante do Chelsea aí? Ele Tem, chegou aí para um tá aqui, ó. João Pedro, João João Pedro. Pedro, tô buscando aqui o É, João Pedro. Esse mesmo. eu gosto muito dele. Porque eu acho que fora a presença de área que ele é um centroavante que ele sai muito da área, que ele traz os zagueiros, enfim, consegue criar esses espaços para os jogadores que a gente tem rompedores de linha ali, que é o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e ele tem muita qualidade quando a bola chega no pé dele, entendeu? Isso pra mim é essencial para um 9 ali, é basicamente um falso 9, né? Ele joga como 10, 9 ali, vejo muita qualidade nele, tem evoluído muito, é novo, né? Tem acho que Novo, 23 garoto, né? anos, Isso 22, é mesmo. muito novo. Então eu acho que ele é um grande potencial para ser nosso 9. É que você queria o time titular, né? Não, É, o que que você colocaria? Se Não, estivesse na mas cadeira dele, ele tivesse a prancheta e falou, ó, escala esse time que eu quero ver jogar. acho que seria basicamente por isso. Que eu queria ver o Neymar com o Coutinho. Acho que o Neymar ainda precisa Estevão recuperar. entra aí nesse jogo, esse time. Não, acho que hoje ele é titular, o Estevão. É mais do que o Neymar em si. Eu não falo, por exemplo, de levar o Neymar. É claro que é difícil você levar o Neymar para uma Copa e não colocar titular, né? Ficar no banco. Mas eu acho que no momento hoje que o Neymar vive fisicamente, Fisicamente não dá. titular, eu acho que ele não consegue. Mas tem um tempinho até a Copa do Mundo. Ele não, pelo menos ali uns 50, 60% fisicamente falando, eu acho que ele tá pronto para ser titular, entendeu? Tanto de 10 como na extrema ali. Mas eu acho que hoje ele rende mais para a seleção, para o Santos, como 10 do que como extremo, como atacante.
porque ele é muito inteligente, a parte cognitiva dele é realmente extremamente avançada, né? E para encontrar o espaço ali, enfim, com o Vinícius de um lado, o Estevão de outro, ele é fenomenal. Então eu jogaria com ele de 10 ali, mas que nem eu falei, um pouquinho melhor fisicamente. É, E aí tem o Rodrigo, que eu acho que tem muito potencial para estar ali entre titular e 12º jogador. O Coutinho eu colocaria nessa lista também. Então aí quem vai jogar os 11 iniciais, aí vai muito do momento, do treino ali, do dia a dia. Mas são esses jogadores. Pra gente encerrar, porque tá chegando no final aqui. Eu passo rápido. Passa rápido, ó. Tá mais de uma hora, quase 1 hora e meia falando aqui. Falando não, né? Você acredita no Brasil na Copa? Sempre, sempre. Sim. Sem Eu tirar falo. o lado do patriotismo, eu também sempre acredito, tá? Não, sem. Você como um profissional do futebol, profissional. Acredito, acredito. Tá, você olhando as peças que tem na mente, você fala, cara, a gente faz frente com qualquer um. Eu acho que em termos individuais, nenhuma seleção nunca bateu e nunca vai bater o Brasil. O que falta pra gente é encaixar mesmo o coletivo ali. Se o Ancelotti conseguir fazer esse trabalho bem feito ali, que eu tenho certeza que ele vai fazer, eu acho que a gente tem grandes chances de chegar. Sempre o Brasil, eu acho que sempre que vai para uma Copa do Mundo é um dos favoritos e não pode ser diferente. Então a gente não pode esquecer da nossa história, a gente não pode esquecer, enfim, do tamanho e do peso dessa camisa. Então ano que vem a gente vai estar disputando também para ser campeão, tenho certeza disso. Se Deus quiser. Amém. William, obrigado. Eu que agradeço, Cara, cara. obrigado pelo seu tempo. O papo ficaria aqui horas e horas e horas Muita falando. coisa para conversar Muita ainda, né? boa, mas assim, parabéns pela história. Obrigado. Sorte agora. Como é que faz para te encontrar? Quem quiser te seguir, o clube, Esporte Clube Paulinense, né? Paulinense. É o clube que eu Paulinense, eu tô. vou começar a seguir, não tô seguindo, já vi aqui, Maravilha. não vou começar a seguir, ganhei um seguidor e vou acompanhar seu trabalho lá, com Pô, fico certeza. feliz, uma honra Qual para que é mim. o seu Instagram? Como é que, enfim, O como é meu que eu Instagram é Will Renzulli, Will Renzulli. A gente vai pôr R, aqui, aí pessoal. é isso que eu A ia gente falar. Não vai sei por se é mais aqui, ó. fácil por Vai, aí, vai né? por aqui, vai por aqui. Mas é Will Renzulli. Enfim, quem quiser lá acompanhar, seguir, para mim vai ser um prazer. Bacana, cara. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Parabéns cara. aí. Obrigado mesmo. Boa sorte. Valeu. Valeu, galera. Vamos que Tchau, vamos. tchau. Tchau, tchau.